Ele cortava pedaço. Cortava, aumentava. Tem um livro que acaba falando assim, as próximas aventuras vou contar no livro seguinte, o Luciano acaba assim, isso é a maior piada do livro. Ele escreveu mais 2. As próximas, no livro seguinte? Porque é uma viagem no mar. Aí fala assim, aí nós chegamos na outra terra, na Anticton. Ele fala assim, e o que aconteceu nessa terra eu vou contar nos livros seguintes. A última frase do texto. Pronto. Aí ele completou e falou, então... Então, já que... É uma proposta da missão. Você tem traduzido o grego agora, né, Jacinto? Agora você está publicando as traduções do grego, né? Você publicou recentemente o Como Escrever a História, não é isso? Eu tenho preguiça de Como é que é a sua experiência de traduzir? Uma vez perguntaram isso para Solange, Solange Ribeiro de Oliveira, né? Que lá em Ouro Preto, num evento sobre tradução, ela estava lá como professora. Alguém fala assim, não, mas você traduziu o poema tal tão bem, como que você fez? Ela falou, peguei e traduzi, depois achei que uma coisa não estava boa, mudei uma, depois mudei outra. Não, eu acho que eu quero chegar num português corrente. Eu não gosto de ficar inventando ginástica, não. Você fica perto, eu quero ficar perto também, mas português. Você acha que, em Meu geral, critério é o português. as traduções brasileiras e portuguesas do grego são boas? Depende da proposta. Cada uma tem um tipo de proposta, né? A única coisa que eu acho ruim é quando tem coisa errada. Eu acho que é isso que a tradução não pode ter erro. Uhum. Agora, a proposta de tradução é uma coisa muito aberta, né? É o que eu estou falando, do Mar da Gama Curi, se eu for... Eu não vou indicar na hora que estou dando aula de literatura para eles lerem. O Donaldo faz muito melhor. Mas a do Mar da Gama Curi é muito boa para teatro. Você acha que, por exemplo, a Antígona do Donaldo é uma tradução? É boa. O Donaldo traduz muito bem. Tem gente que não gosta não, né? Tem gente que reclamou da Ilíada, porque essa pergunta que você está me fazendo é um problema. Eu tenho uma amiga que é sobrinha da Bárbara Eliodora, né? Que é a crítica de teatro. Especialista em Shakespeare. Um dia eu fui com ela numa montagem da Antígona, no Palácio das Artes. Assim, aquela Que era com a Maria de Severo. Foi a Antígona, não foi? Com a Marieta? Ou foi a Electra? Esqueci. Eu acho que foi a Antígona. Há muito tempo. Aí na hora que a gente saiu lá do Palácio das Artes, ela me perguntou assim, gostou da montagem? Eu parei assim, Ela falou assim, não, você é igual minha tia. Eu já falei com ela. Você detesta Shakespeare. Que eu nunca fui com você na montagem de Shakespeare. Eu te perguntei, você gostou? Ela falou, não, tá péssimo. Então você não gosta de Shakespeare. Essa coisa de especialista é muito complicado, né? Os especialistas em Homero criticam muito a tradução do Donaldo, certas opções que ele fez de coisas que estão na Odisseia. Eu não achei ruim, não. Eu achei legal, porque ele trouxe para expressões o Donaldo tem uma do tradução da português. Odisseia? Tem. Saiu bilíngue, inclusive, no relógio. LPM mesmo. Então, fazer uma pergunta sobre tradução para um especialista no assunto, ele vai falar que não gosta. E a gente não sabe se ele não gosta do assunto. Agora, Antígona, você está falando aí da Antígona, eu me lembro de uma montagem. Teve um caso, foi muito polêmico na história do teatro brasileiro, que é com a Eva Vilma. Mas isso foi na década de 70. Não sei se você conhece esse caso. Como é que você se lembra disso? Não. A primeira coisa porque eu tenho uma memória... Não, mas eu me lembro do caso, eu não vi o caso ninguém viu. É que eles montaram, não sei se foi no TBC, no Teatro Paulista,
eles montaram na década de 70, ainda em plena repressão, Antígona. E aí, foi muito divertido, porque no dia da estreia, chegou lá um brucutu lá do DOPS, né? A gente não vai estrear essa peça não, porque essa peça é subversiva, que não sei o quê. Eu estou aqui, inclusive, com mandado de prisão para um tal de Sófocles. Né? E estava com mandado de prisão que a ditadura tinha emitido para prender o pobre coitado do Sófocles. Esse caso é famoso. Agora, a montagem que eu assisti recentemente do Antígona é a do Antunes Filho, que veio a Belo Horizonte, inclusive. Não vi isso não. Ah, essa é genial. Uma montagem genial. Eu gosto muito das montagens dele. Né? Ele sabe fazer isso com teatro grego, porque tem um problema muito complicado de montagem de teatro antigo, né? E grego, principalmente. O coro, né? Não, o coro dele me parece que é o coro mais grego que existe. Uma vez, quando a Fernanda Montenegro estava fazendo Electra. 40 anos, de atriz, alguma coisa assim. Um coquetel, é um coquetel especial, exclusivo, chama Frappé Alvinegro. E é o quê? Olha, é um frozen de café, acompanhado de licores, de outros sabores, laranja, por exemplo, chocolate. Pode ser. É homenagem ao Alencar da Quixote, ao Alvinegro, porque ele é atleticano. Acho que vocês vão... Tá bom, obrigado. Personagem trágico. Mas você dizia, quando ela fez 40 anos... A Fernanda Montenegro deu uma entrevista ou Isto É, ou Veja, não lembro mais qual. E a repórter perguntou por que ela nunca tinha montado peça grega. Ela respondeu assim, porque eu acho que não faz sentido mais para o público, que o público não acredita nos deuses. Eu acho que é uma opinião exagerada, mas que tem sentido, ainda mais vindo de alguém de teatro. Quer dizer, parece com a história de tradução. Se eu quiser fazer uma montagem que seja uma reprodução do que aquilo devia ter sido na Grécia, eu acho que completamente sem sentido. E principalmente teatro você tem que trazer de alguma forma para uma coisa contemporânea, para ele funcionar. Mesmo que seja à custa da infidelidade. A Bela Infiel, ela está pensando, né, em termos de tradução do que for, esse cara, o da Brancourt, ele dizia assim que ele era infiel ao texto antigo porque ele queria que o texto tivesse o efeito na época dele. Como as épocas mudam, ser fiel a um autor não é ficar preso literalmente no autor que aquilo não funciona mais numa outra época. É tentar reproduzir o mesmo efeito na época diferente. Agora, a Antígona é uma peça que a gente usa muito no direito, né? Ela tem uma discussão... Eu não sei se você usa ela com seus alunos. Mas sofre muito com isso também, né? Porque essa discussão da Antígona, centrada na oposição de direito natural e direito positivo, é aquela história, vale enquanto você acredita nos deuses, enquanto você acredita nessa força. Quando você tira isso... Eu trabalho muito com aquela tese do Knox, como é que chama? O personagem heróico. Em que ele fala que a grande disputa não é entre lei divina e lei humana, mas sobre os dois fundamentos para as posições que são divinas, né? O Creonte, ele defende também uma posição dos deuses, mas dos deuses olímpicos, enquanto que Antígona defende a posição dos deuses infernais, os deuses primordiais. Você acha que essa interpretação do Knox está correta? Eu não sei se está correta, é uma interpretação, né? Eu acho que a Antígona é a peça, talvez se eu pensar nas tragédias, em que tem mais coisa emaranhada aí. Muito emaranhada. Ela tem... Aliás, o festival de mortes no final também a quantidade de suicídio, é mais do que nas outras peças. Quer dizer, tem uma coisa aí toda relacionada com família, tem uma coisa relacionada com a cidade, tem uma coisa... Discussões que vão aparecer depois, né? Se eu pensar na lógica do Creonte, né? Eu sou amigo dos meus amigos, inimigo dos meus inimigos, ele está adotando, na verdade, isso.
Isso é uma parte que volta na República para poder ser superada. Mas é uma lógica legítima, porque na situação de guerra eu tenho que ser amigo dos meus amigos e inimigo dos meus inimigos. Eu não posso fazer o contrário, senão eu vivo traidor. Que é o problema Que é o problema do Polinices, né? Então eu acho que o Sófocles criou a personagem da Ismênia, né? As pessoas às vezes acham estranho como a Antígona se relaciona com a Ismênia, né? Com a forma ríspida que Agora, eu não sei se eu estou correto, mas eu tenho a impressão que o único personagem que aparece nas 3 peças é o Creonte, né? E Creonte é uma figura que é pouco explorada, né? E ele é uma figura central porque ele perpassa a trilogia. Mas em Antígona? Ele aparece em Antígona, em Édipo em Colono e Édipo em Ele é Rei. muito explorado em Antígona. Não, sim, mas quando, por exemplo, os professores de Direito exploram Antígona, a figura explorada é de Antígona. E a discussão com Creonte é maravilhosa, né? Até porque Creonte volta atrás, né? Quase ninguém menciona isso, né? Menciona o fato de Creonte ter voltado atrás, ter escutado e ter tentado corrigir as Exato. coisas. Eu tenho a impressão que aquela do Rio Grande do Sul, como é que se chama? A Rosenfeld? Catherine. A Catherine fala sobre isso. Ele fala que é um equívoco. As pessoas leem a peça e esquecem de todo o contexto, que é isso que você está falando, né? Nós não lemos essa peça como os gregos liam. Aliás, os gregos não liam. Os gregos assistiam a peça, né? E aí é muito interessante porque ela fala que uma das coisas que se perde é que quem representa a aristocracia na peça é Antígona. O fundamento do sangue, da família. E o Creonte tem isso, ele muda de posição, que é típico da democracia, né? Ainda que tarde demais. Embora ele decreta, né, no enterrar o Polinices, quando ele chama, inclusive, a Assembleia só para comunicar o decreto. Eu acho que o Sófocles, isso está no Édipo também, ele está representando tirano, sim. E o tirano é um produto da democracia. Então não é... Por que o tirano é um produto da democracia? Eu vou ser platônico, vou lembrar da República, né? Na hora que você serve da democracia liberdade pura para o cidadão, aquilo chega num ponto tal que o próximo passo é a tirania. Chega alguém e fala assim, não, vou resolver esse negócio aqui. Então eu estou pegando o raciocínio grego, tá? Agora, o que é que acontece na tirania na Grécia? O tirano foi sempre quem fez as reformas pedidas pelo povo. Sim, exatamente. Então, agora, tem a forma como tanto Édipo quanto Creonte estão sendo representados, eles estão... O final da peça, né, que é o bom senso é que traz a felicidade. Obrigado. Eu acho que ele está dando Isso já é adoçado? a chave de leitura. Obrigado. A gente não precisa nem pensar quem está certo e quem está errado. Não tem quem está certo e quem está errado. Mas dos dois lados, tanto a Antígona quanto o Creonte, quanto todo mundo, estão certos e errados. Eles estão cometendo excesso. Exato. Aí é aquela ideia grega que nada em excesso. Nada em excesso. É muito interessante essas... São os cabeças duras, né? A vontade é, olha, espera um pouquinho mais, ou converse um pouco mais, deixa passar essa hora, e as coisas todas se acertavam. A Antígona na caverna, por que ela tem que se matar tão rapidamente? Espera um pouco, pensa. Ou então o próprio Creonte, olha, para um pouquinho, escuta mais o que está acontecendo antes de tomar uma decisão assim tão violenta, e a ponto de dizer, olha, o meu governo está em risco se as coisas não forem assim, assado e tal. Espera um pouco. Jacinto, você acha que isso é uma característica muito grega que não foi legada aos modernos? Essa questão da medida? Nós não temos a noção de medida como os gregos tinham, temos? Não. Eu não sei se a gente... Eu posso dizer que não. Nós temos uma... E falar nós aí, nós estamos falando de uma... Não posso falar do mundo ótimo. inteiro, né? Camila, obrigado. Senão é complicado. A noção de medida
ela está relacionada com a experiência grega de democracia. Né? A democracia, isso é um poeta arcaico que dizia, na cidade todo mundo tem que ser mediano. Uhum. Se alguém começar a sair da medida, inclusive eles tinham o instrumento do ostracismo. Eu não posso ter ninguém tão poderoso no lugar que eu acabo com essa organização que é sempre frágil. Você sabe como é que funcionava o ostracismo, né? O ostracon. Eles escreviam, era uma votação. Uma vez por ano se votava um nome para ser mandado embora. Todo ano alguém era mandado. Alguém vai ficar, né? E aí eles pegavam uma telha, que era o ostracon, né? Caco de cerâmica. Escrevia o nome da pessoa. A pessoa mais votada ia embora. A única votação que era uma convocação especial da Assembleia e que se votava escrevendo era essa de ostracismo. Né? Quando alguém fazia uma acusação de ostracismo, tinha que fazer esse processo. Porque a ideia da mediania, ela é uma ideia muito complicada e a democracia, por isso, ela é muito instável. As pessoas reclamam, que convocação é complicado mesmo. Porque você está partindo de um pressuposto e a crítica contra a democracia, vou pensar de novo em Platão, como é que eu entrego a solução dos assuntos da cidade para uma porção de gente que não entende nada daquele assunto? Né? A crítica de sempre. Agora, nós temos de lembrar também que isso funcionava assim também na esfera jurídica. Tem o político e tem o jurídico. Sorteiam-se os juízes todo ano, né? E se resolve a culpa ou inocência a partir do processo da votação, que é aleatório, porque hoje pode ter uma solução assim, se fosse no outro dia, tudo pode interferir nisso. Agora, a complicação disso é que de pensar da seguinte forma, né, que no campo que, digamos, é o mais importante, que é o da política, ou o campo que e a política está relacionada com a justiça, né? A esfera da política é essa a justiça tanto é quanto no tribunal quanto na política por excelência, né? Quer dizer, que você entregue esse assunto, que é o mais importante da cidade, na mão de ninguém que seja especialista. Aliás, se tiver um especialista, manda embora, porque ele vai atrapalhar. Mas Péricles, na oração fúnebre, dá a resposta. Ele falou, olha, como é que a gente garante a possibilidade das pessoas falarem com juízo nas assembleias? Porque elas estão arriscando as vidas dos seus filhos. Se você não tem filhos a arriscar, se você não tem filhos a arriscar nas suas ponderações, então como é que eu vou garantir que você vai falar bem? Se você tem filho, então tudo bem, não pode falar. Essa que é o esteio mesmo, é isso. É uma coisa... Você faz uma coligação, você faz uma comunhão, né, de pensar a própria cidade. Agora, é uma coisa difícil, né, porque quando tem um rei, Deus está inspirando o rei. Então ele falou, aquilo é a palavra dele. Agora, na hora que você tira essa figura, né, você começa a ficar com essa coisa complicada. Que a Antígona é bem isso, né? Quer dizer, tem uma norma que ela inclusive é divina, você não larga o morto insepulto. Mas o Creonte, ele vai contra ela, porque ele tem uma outra. Você não também divina. Você não tem nenhuma coisa que seja a última palavra. É por isso que o excesso, ele é sempre um risco, porque você nunca tem certeza de nada. A Antígona eu leio muito assim, como esse conflito entre os deuses olímpicos que instituíram a ordem da polis e os deuses primordiais que regem a vida por outros critérios. Né? O Knox diz assim, que Antígona está do lado dos deuses, mas dos deuses que não são cultuados na polis. Não são os deuses da polis. Não há templo para as Eríneas, não há templo para Cronos. Os templos são dos deuses olímpicos. É muito interessante isso, né? Porque o mito, ele narra como que se instituiu a ordem na polis. A ordem do universo é a ordem da polis. Se tem se for pensar nesse... Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é o seguinte, que concepção humana que tem aí na Antígona. E aí tem o famoso coro aí, né? O segundo... Estásimo, né? Que é das maravilhas do homem, né? E ele é traduzido geralmente assim,
há muitas maravilhas, mas não é nada mais maravilhoso que o homem. Eu não sei É. como Donaldo traduziu, nem os Ok. outros. Só que a palavra grega que está aí é a palavra deinos. Deinos é maravilha, sim, mas significa uma coisa extremamente perigosa. Eu traduzo isso como terrível. Para mim isso é assim, há muito de terrível, mas nada tão terrível quanto o homem. Porque a acha que- Deinos é isso, é um monstro. Se alguém vier dizer para nós aqui que ali na esquina tem um Deinos, dinossauro, vai correr. nós vamos correr para ver, porque é sensacional, mas morrendo de medo. E os deuses É também. o segundo estágio? Os deuses também são Deinoi. Engraçado que ele coloca e descreve segundo estágio. O que ele pôs aí? Não, não, É o primeiro, não? Será? não sei. Deixa eu ver. Eu acho que é o segundo canto do coro. Bom, então, eu não tenho a tranquilidade de que lado que eu vou ficar. Ó. Os deuses são terríveis, as personagens trágicas elas são terríveis. Elas são os lenões, elas estão ultrapassando a mediania do humano e por isso tem toda essa complicação que está aí. Não, aqui é o primeiro estágio. Introduziu De tantas maravilhas. maravilhas. De tantas maravilhas, mais maravilhoso de todas é o homem. A Maria Helena agora, numa tradução nova da Rocha Pereira, ela pôs prodígios, se não me engano. Ela tinha posto maravilhas antes. Porque esse canto é interessante, né, por isso, né? Se eu traduzir como maravilhas, eu perco o final do canto. Porque quando ele diz assim, há Porque muito o cântico vai mostrando como que o homem é grande, aí de repente ele cai. De repente ele Porque cai. ele tem a Isso- híbris de tentar ser Deus. E isso é que é É. o caráter terrível. É. Agora, é o terrível que significa, ao mesmo tempo, essa coisa sensacional, maravilhosa. É por isso que ele é grande. Na hora que você ajunta as duas coisas, na hora que você põe maravilha, parece que é só positivo. E aí a gente perde o O final. lado da fera. O Mário da Gama da Curi fé. fala que o homem adestra o fero touro. E aquela descrição que está lá, é a descrição toda do processo de civilização. Né? Exato. Inclusive. Dominou o mar, dominou a terra. Exato. Progressivamente, até que chega na agricultura. Eliminou algumas doenças, mas não escapou da morte. Tá escapando. É um pouco assim, né? O homem só é assim daí nós, só é grandioso, prodigioso, maravilhoso, porque ele consegue, na queda, ir muito fundo também. Ele consegue ter essa decadência moral de uma forma muito... E isso como uma propriedade da humanidade mesmo, né? Porque um Deus Só da não vai morte sustituir chuva não lhe isso. acena. Não adianta, faça o que faça, ele é mortal. Aliás, eu acho que essa é a grande dualidade da tragédia grega e da literatura grega de um modo geral. É o mortal e o imortal, né? O deus grego, ele se E caracteriza o querer não fazer coisas dos imortais Exato. sendo mortal, né? Exatamente. E aí é o problema. O Junito Brandão, ele comentando isso, ele dá um exemplo que eu gosto muito de repetir esse exemplo. Ele fala que, de certa forma, isso também se transmitiu aos latinos, aos romanos. E ele fala da etimologia da palavra o homem é humus, terra. Porque essa é a perspectiva do homem diante de Deus, é a humilitas. Ele olha para a terra, ele inclina a fronte e reconhece que ele não passa de um mortal frente a um imortal. Mas o tempo todo o homem tenta ultrapassar isso. Tem um soneto bonito do Gregório de Matos, que trabalha com as rimas assim, fala, quem não sabe que é terra, erra, já viu? Esqueci. Bonita essa história, com a coisa da... Você quer fazer uma coisa tão bonita ou tão extraordinária, que é próprio no movimento de Deus, você vai pagar por isso. Não tem jeito. E é engraçado que a Antígona faz esse gesto bonito, esse gesto extraordinário. Num primeiro momento, ela faz com a consciência da beleza do gesto, mas quando está sendo levada para a morte, quando está sendo levada para a caverna, ela se lembra da sua condição de mortal. Né? Aí aparece aquele discurso, eu vou sem ter conhecido o marido, sem ter criado os filhos. Esse negócio de ter marido, criar filhos. Que é muito coisa de bonito isso no mortal, texto, né? Essas contraposições, né? Um morto insepulto e um vivo que foi Um vivo que sepultado. foi sepultado.
Vocês estão mandando um daí que não é de cá e estão segurando um de cá aí. Então, por isso, vem nós vamos cobrar um preço, né, por essa... Agora, eu me lembro que a primeira vez que eu li, não era propriamente um texto crítico sobre a trilogia, mas eu me lembro que eu ainda estava no curso de graduação em Direito e li um texto da Marilena Chaui, em que ela fala de algo sobre isso no Édipo. Ela fala que, na verdade, não é Édipo rei, não é propriamente rei, mas tirano, né? E ela fala que, ao mesmo tempo, o Édipo, por ser Édipo, é um ser humano mais imperfeito do que o homem. Ele tem o pé furado, o pé inchado. E por ser tirano, ele é mais do que um homem. Então, essa contradição, ela faz parte da constituição desse personagem. Ele é muito contraditório, né? O personagem trágico tem que ser desmedido. assim, né? O Aristóteles fala, né? Um grande homem com uma grande queda. Aliás, a literatura sempre se interessou, foi por isso. Personagens planos não dão muita história, normal, né? mesmo os normais são anormais. Né? Exato. Se antigo, né, para um pouco e pensa e vai conversar com o Hemon antes e fala, vamos conversar um pouquinho mais agora com o Creonte, vamos ver, e se Creonte coloca a mão na consciência e é mais prudente e resolve, olha, vamos fazer também uma cerimônia. Não tinha tragédia, gente, não tinha. Estavam todos ótimos aí, casavam, antigo, se casavam, ia criar seus filhos e tal, mas não dava, né? Eu falo com meus alunos Não que dava um teatro. né, vamos pensar nessa coisa de casamento, né? Casamento feliz nunca deu assunto para literatura. Agora, se pintar um adultério, dá um romance e um filme ótimo. Mas sabe que isso é um problema pra gente do direito? Porque o direito, oficialmente, não é para dar literatura mesmo, não. A parte do direito, a parte conectada aqui, a prudência, o direito, era para resolver essa história. Mas, ao mesmo tempo, ele só aparece quando tem um adultério. Ninguém vai ao juiz ou ao advogado, nenhum homem vai, se a sua mulher não está traindo. Vem aqui, resolver meu casamento, tá ótimo. Minha mulher não me trai, não tem problema. Mas a solução própria, a solução do direito não tem. Ela não é uma coisa própria do direito, não é próprio de heróis, não tem essa perspectiva heróica, é uma perspectiva que é meio estranha para o direito. Quer dizer, resolvendo as coisas ali, né, no campo do diálogo, inclusive da conversa, num processo ali com um procedimento contraditório, conseguir resolver sem maiores derramamentos de sangue, sem maiores mas eu fico forças pensando o seguinte, eu fico pensando se o processo judicial não é, em alguma medida, uma transposição desse trágico grego. O processo o quê? O processo judicial, ele guarda um elemento trágico. Em termos de discurso e de estrutura, porque você tem o Agon. Exato, Agon a tragédia ela é judicial, as tragédias gregas são judiciais. Ela tem... a tragédia incorporou muito esse tipo de coisa, né? A linguagem se eu pensar jurídica. Na linguagem jurídica, a investigação... O Agon você traduz por quê? Conflito? Esse pedacinho aí do guarda com o Creonte está fazendo um interrogatório do guarda. Não adianta o guarda falar assim, eu vi tal coisa. Ele continua testando, né? E acusando de corrupção, né? De levar dinheiro, né? Então, e tem que lembrar do que eram os espetáculos em Atenas, né? Os festivais de teatro, de tragédia de comédia, a Assembleia Votava, é um espetáculo, vai todo mundo lá, não sei o quê, e os julgamentos. Na hora que você tinha os grandes julgamentos, a multidão estava lá também. E a gente não tem que pensar que é todo mundo quietinho, né? Nem no teatro, nem em lugar nenhum. A notícia que a gente tem é que o público se manifestava, né? Que... Agora, Jacinto, eu sei que a trilogia ela foi escrita para o concurso de Epidauro. Não sobrou nenhum resquício do drama satírico, porque tinha que compor 3 tragédias e um drama satírico, né? Nenhum resquício, nenhuma ideia do que pode ter sido. O que era o drama satírico? Ele era uma peça cômica, né? A gente tem o Ciclope do Eurípides. E o resto tem fragmentos, às vezes, que são atribuídos ao drama satírico, mas conservou só o Ciclope do Eurípides. O que acontece na preservação dessas peças, no caso dos 3, e no caso do Sófocles, é que
as 7 que nós recebemos, elas eram um livro. Em Alexandria fizeram o livro, as melhores peças de Sófocles. Ele escreveu 80, sei lá quantos. E a gente recebeu só o volume. Como é que se preservou esse volume? No processo de cópia, né? Porque tem o processo de organização desses textos. Nós temos que pensar o seguinte: na hora que eles começam a ser preservados, o grego já é diferente do que está aí, não tem mais esses festivais de teatro, etc. Aí começa o desenvolvimento da filologia, que é, inclusive, comparar várias versões de um texto, porque o texto é copiado, ele vai circulando em várias versões. É um processo de escolher qual texto que é melhor, de começar a anotar palavras que não se usam mais. Então, tudo isso foi sendo transmitido, fazer os escolhos, né, que são esses comentários que botavam nas margens, etc. Agora, a Alexandria, a Biblioteca de Alexandria teve a pretensão de ter tudo, né? E, inclusive, buscou livros, manuscritos em Atenas. Às vezes até trocava, falava assim, eu copio um novo para você, deixo o antigo aqui comigo e devolvia o novo. E eles começaram a organizar isso. Aí são os cânones, de fazer quais os melhores poetas trágicos, poetas líricos, e fazer antologias, né? Recolher as flores. Essas antologias, então, já são na época helenística, então? Tudo na época helenística. E aí o provável é isso, que a gente teve o volume com as 7 melhores de Sófocles, as 7 melhores de Ésquilo, e o Eurípides tem mais, tem 14. Por quê? Deviam ter gostado mais de Eurípides. Não sei se é nas rãs, nas vespas, que tem uma disputa sobre qual deles é o maior. Não é? Rãs. As rãs, não é? Ali é bem... isso já é uma avaliação da época, né? Porque o argumento das rãs é que o Eurípides morreu, então morreu o último poeta trágico grande. É por isso que o Dioniso vai lá no Hades para trazer um. O Eurípides perde com relação ao Ésquilo, mas não em termos de qualidade poética. A conclusão é que o Ésquilo ensinava coisas mais úteis para a cidade. Então tem essa coisa engraçado, também porque educativa, né, o Eurípides, ele é, entre aspas, assim, mais moderno do que o Ésquilo, né? O Ésquilo ainda tem uma narrativa muito ligada aos deuses. Enquanto que as grandes peças de Eurípides, os deuses praticamente não aparecem. Medeia, por exemplo, é um drama entre homens. Às vezes aparece no final, né? Como Deus Ex Machina, que está aquela coisa lá. Isso também era criticado, que ele não sabia como terminar a peça. Aí botava um Deus Ex Machina. O Eurípides está nesse mesmo contexto dos sofistas, de Sócrates, de... Ele é contemporâneo a eles? O que o Reinhardt, né, o Kai Reinhardt, falou que é uma crise de sentido. Aliás, a tragédia precisa de ter esse contexto, né? Pensar o que é uma crise de sentido, né? A cultura é uma rede em que um fio dá sentido para o outro. Na hora que você começa a desatar aquilo vai começando a refletir em outros pontos, né? Então, eu tenho uma série de normas, etc., cuja garantia, num certo ponto, é que elas foram instituídas pelos deuses. Se eu começar a mexer aqui na religião, isso vai refletir no direito, vai refletir na estrutura da família, vai refletir na política. Tá? Eu dou para os meus alunos, para eles entenderem isso, exemplo do que aconteceu com o casamento, tá? Do século XX, a partir de um pedaço para cá. Quer dizer, na hora que o casamento ele deixa de ter aquela coisa religiosa, o casamento indissolúvel, não sei o que, você reconfigurou a família toda. Aí teve de mudar o direito, teve de mudar como é que você educa o menino na escola, como é que você vai fazer festa da mãe, festa do pai, se tem um outro desenho. Então isso seria essa coisa de uma crise de sentido. A tragédia está nisso porque, quer dizer, é uma era de incerteza que eles estão vivendo. O século V, né, que a gente considera a época clássica, é a época de crise. Está tudo em crise.
Essa crise vai, de uma certa forma, resolver depois, no século IV para frente, eu diria que com o reinado de Platão, que dura 1000 anos, a fundação da academia, até ela ser fechada já lá na Idade Média Bizantina. Né? Uhum. Agora, nós temos de lembrar aí também que a palavra crise significa julgamento, né? Crisis em grego. Uhum. A acusação que eu faço, a defesa, o processo, e quando o juiz dá a sentença. Depois que ele deu a sentença, acabou a crise. Mas antes de significar isso, alguém, não sei se foi você mesmo, já me disse que a palavra tem uma etimologia, tem uma origem na medicina também. Não, usa na medicina também, né? Medicina é o ponto... É o ponto em que o paciente crítico, ou morre ou cura. Né? É a crise. Que é o réu no tribunal. É o réu no tribunal também. Ou ele vai ou é absolvido. Enquanto dura isso, está em crise. E a estrutura da tragédia é essa, né? Porque é o debate, né? Ela ser diálogo é justamente essa prática. Quer dizer, ela está pondo as coisas em crise. Se a gente fosse pensar na Antígona, eu acho que a Antígona está lidando com um problema aí muito complicado. E aí eu não vou, sem eu fazer dicotomias de onde cada um deles está colocado, que talvez que deve ser o problema do costume, do direito, sei lá como é que eu vou chamar isso, da lei, pensando que aí tem inclusive as que estão em conflito, mas disso em conflito com a ideia de justiça. Não me interessa se eu tenho uma regra dos deuses aqui, se eu tenho uma regra da cidade aqui, se eu tenho... Como é que eu sou justo nesse contexto? Quando duas regras exigem coisas diferentes. Mas o mais importante não é essa coisa do que está colocado como... essas coisas estão em crise porque tem uma pergunta aí que é o problema da justiça. Aí ela está colocada para a Antígona, ela está colocada para o Creonte, está colocada para todos eles aí. E por isso é engraçado isso, né? Porque o Émon, quando ele chega para conversar com o Creonte, ele fala, não, que o meu pai manda, não sei o quê, as personagens não estão assim, de um lado ou de outro, num antagonismo completo. Tem uma coisa que o Sófocles está fazendo, isso que eu acho que é interessante. Agora, qual que seria isso? Como é que eu aplico a justiça? Eu pensaria assim, aí eu vou lá na conclusão do coro. Né, o tofronem, assim que ele está falando, é onde está a felicidade, a eudaimonia. Então, a sensatez, não me interessa as várias normas que estão em conflito. Se eu quero ser justo, eu preciso ser sensato. E aí vem a coisa da medida. Que ele traduz aqui por prudência, né? Prudência é em muito a primeira das venturas. Contra os deuses não convém agir, palavras altivas trazem aos altivos castigo atroz. Velhice ensina prudência. E no caso aqui, quem ensinou para Creonte foi o filho. Ele não aprendeu na hora. Mas ainda tem um outro paradoxo interessante, que é o filho, é o jovem que faz o discurso da prudência para Creonte. O Remon, ele é muito interessante porque ele passa de uma... Algumas pessoas falam que o que está marcado ali é o processo de individuação dele, né? Em relação ao pai. Ele começa submisso ao pai. Até o momento final em que ele tenta matar o pai. Mas a prudência... E a história do... Eu tenho uma curiosidade, a história do segmento desse reinado de Creonte agora, já tendo perdido o filho, tendo perdido a esposa, tendo perdido tanta coisa, e tendo tentado reverter essa história, o que seria um Creonte na sequência dessa história? Quer dizer, talvez fosse um... a dinastia dos Lapidácios já tinha terminado com Etéocles e Polinices, né? Antígona não podia legar um novo Lapidácio, né? Não, mas tem outro, tem um filho. Etéocles tem um filho. Tem? Tem. Laudamas, se não me engano. Não me lembro do nome agora. Etéocles tem um filho. Eu não sabia. Eu não sei como continua. Na sequência, o que vem? É porque a maldição... E acabou o assunto, não vai ter mais desgraça. Mas veja... Realmente virou um tirano mais ajuizado, tá certo? A maldição lá sobre Crísipo é que ele não deixaria descendentes.
E é o que vai acontecendo sucessivamente, né? Laio morre. Você tem várias Édipo versões morre. para essas histórias aí. Isso é uma coisa interessante dos gregos, né? Eles não se contentavam com uma versão Não, só. tá doido. É Né? tão rica, a pessoa não vai ficar comentando com uma só, não pode. É. Por exemplo, lá no... Os persas, que narra a história também. De quê? Nos persas? Não é? Que é narrada a história de Etéocles e Polinices. Ah, tá. Mas é uma história bem diferente. É. Bem diferente. O típico da Grécia é isso, de não ter uma versão sagrada. E ter uma coisa... É de lidar com essa contradição que pra gente parece que é uma contradição e a gente tem uma coisa assim, não, eu quero saber Qual que é a história oficial, a versão oficial. De não ter isso. A gente encontra desde o Exildo, né? Ele nos trabalhos esses dias, ele